São Paulo elegeu também um capitão que teve no Haiti com o general Augusto Heleno, que é o capitão Tarcísio de Freitas. Não sabia, ele era capitão do Exército. Foi eleito governador de São Paulo, até muita gente gosta. Mas ele escolheu para comandar a sua Secretaria de Segurança Pública um outro capitão, este da PM de São Paulo, ex-capitão, ex-chefe da rota, né? Um homem marcado por um pensamento truculento, é o capitão Guilherme Derrite. Muito bem, a Polícia Militar de São Paulo deflagrou em 31 anos a mais letal operação. Exatamente. Olha, a operação na Baixada, Baixada Santista, que se chamava Operação Escudo, depois mudaram para Verão, Operação Verão, e no fim do ano passado, em 40 dias, eles mataram 28 pessoas na Baixada, assassinaram 28 pessoas. E agora, neste fevereiro, em 19 dias, 31 mortos. A soma, eu não gosto de dizer saldo é alguma coisa positiva, né? O resultado macabro da ação da Polícia Militar de São Paulo, na Baixada, é 59 pessoas mortas. Aí dizem que apreenderam uma tonelada de drogas, né, 110 armas, mas 59 vidas foram destruídas, com a polícia matando gente provavelmente inocente, talvez a maioria, todos pobres, pretos, moradores de comunidades. A polícia agindo no papel de juiz, a polícia querendo esconder a sua ação. A polícia que eu digo, o capitão Derrite, né, que é contra as câmeras corporais, assim como Tarcísio. E hoje, né, os capitães deram um golpe nos coronéis. Um golpe, porque o Derrite, autorizado pelo Tarcísio, tocou 34 coronéis da PM. Né, tirou 34 coronéis do comando da PM. São 63, ele tirou mais da metade. Ele tirou 34 coronéis. Né? Aí você fala, bom, depois dessa chacina toda de 59 mortos, né, se deram conta que estão fazendo não segurança pública, estão fazendo, né, um extermínio generalizado. Não, tiraram exatamente aqueles, inclusive o subcomandante número 2, subcomandante José Alexander de Albuquerque Freixo, aqueles que eram contrários a esse tipo de abordagem da polícia, que mata, que indispõe a polícia com as comunidades, principalmente as comunidades mais pobres, coronéis que eram contra, né, a destruição das câmeras corporais, eles eram a favor das câmeras corporais. Pois bem, o capitão Derrite, o secretário de Segurança, que também é deputado federal, foi outro eleito, né, o Derrite resolveu que ia tirar esses caras que são contra as câmeras. É sintomático. Você ontem entrevistou Em Detalhes, não percam, 10h30 da manhã, Em Detalhes, com a lindíssima Gabriela Varela. Você falou com quem hoje? Eu falei com o advogado Everton Carvalho, que é ativista do movimento negro há 15 anos já, há mais de 10 anos. Ele falou, Chico, inclusive também conversei com as famílias, a gente vai chegar lá, né? As famílias das vítimas da Baixada. Exatamente. Mas o que ele falou me chamou muita atenção, porque ele lembrou uma coisa importante, né? Você falou do Carandiru, ele falou o seguinte: o PCC foi um movimento que surgiu depois do Carandiru, foi um movimento reverso da criminalidade. Quando a gente abre um precedente desse, como foi a Operação Verão e a Operação Escudo, é muito perigoso a gente causar um movimento reverso da criminalidade como esse. A violência gera violência, Exatamente. Lei de Newton, né? A cada ação corresponde a uma outra ação igual em sentido contrário. A gente viu isso no Carandiru, a gente está vendo agora que isso tudo aí é vingança pela morte de policiais em serviço. Bravos policiais que estavam trabalhando foram mortos, como, por exemplo, o Samuel Wesley Cosmo, né, um PM, que foi assassinado, e a partir daí começa, então, a matança é generalizada. Há relatos terríveis. Você ouviu alguns relatos de moradores hoje? Você não vai citar os nomes, naturalmente. O que você ouviu? Então, por exemplo, essa imagem que a gente está vendo aí na tela, uma dessas imagens, né, que aparece um policial, não dá para ver direito porque a imagem está borrada. Mas o que tem ali é sangue. Exatamente, sangue. E por que sangue? Porque eles estavam empurrando a limpeza do sangue para fora da casa. Quer dizer, os moradores, inclusive, nesse vídeo, uma moradora pergunta para ele, mas tá limpando? E aí ele
concorda com a cabeça, de sim, a gente está limpando. Ele está cometendo um crime. Aí que tá, eu conversei com o Everton Carvalho, inclusive, sobre isso, porque é o caso... O Everton é advogado, né? O Everton é advogado, ele tem muita experiência em casos como esse, de letalidade policial. E aí, esse caso aconteceu na casa do ajudante de pedreiro, o Alex Macedo Paiva, que tinha 30 anos, e aí os moradores relatam que ele não tinha nada a ver com a morte desse policial militar aí que desencadeou toda essa operação que a gente está vendo agora. Mas ele diz que é isso, que é a adulteração de provas. Inclusive, isso já está na mão da ouvidoria das polícias para avaliar e está sendo feita uma investigação. Destruir provas é crime. Exatamente. Não é? E não é só esse caso. Há o caso, por exemplo, de 2 policiais que entraram numa casa onde estava uma senhora, uma filha e uma criança, uma sobrinha, vendo televisão. Cadê fulano? Entraram no quarto, havia 2 rapazes. Um de, se não me engano, 24, outro de 20 anos. Executaram os 2. Essa senhora só ouviu os tiros. Depois, quando eu estou no quarto e viu mortos, um policial teria dito a ela, eu vi esse relato também, teria dito a ela, olha, esse aqui tentou me matar, por isso que eu dei um tiro nele. Ele apontou a arma para mim, ela falou, não é possível, ele é cego. Ele não pode apontar a arma porque ele é cego. Como é que ele vai saber onde está o senhor? Esse tipo de ação que suja de sangue a Polícia Militar de São Paulo, outra vez, depois de 31 anos de Carandiru. A gente volta, a gente regride a barbárie, a violência. A gente tem uma pressão de um capitão, um rapaz de 39 anos, chamado Guilherme Derrite, que cai, lamentavelmente, na Secretaria de Segurança Pública, sem experiência civilizatória necessária para ocupar um cargo, é simplesmente um cara da rota. Um cara da rota. É um cara, a especialidade dele é igual a de Bolsonaro. Minha especialidade é matar. E promove, em 2 meses, 59 mortes. Como os coronéis, 34 coronéis do comando, não concordam com esse tipo de abordagem, são coronéis civilizados, o Derrite começa a pressionar a demissão de todos. E teve o seu cargo ameaçado, porque havia pressão sobre ele. Queriam derrubá-lo também. Aí o capitão Tarcísio de Freitas apoia a posição do capitão PM Derrite. Ambos políticos, um deputado, outro governador. Apoiam e derrubam, então, 34 coronéis, inclusive, como eu disse, o segundo nome, eles se queixavam que o Derrite estava se intrometendo em decisões da PM, decisões na Polícia Militar de coronéis que buscavam evitar a altíssima letalidade que vem atingindo as ações da Polícia de São Paulo e que resulta também em mortes de policiais. É bom que se diga, lamentavelmente morrem policiais, porque desencadeiam um processo de violência. A classe média às vezes olha para isso, estão matando bandido. Não, senhores. Estão matando tudo. E não poderiam matar nem bandidos, porque existe lei para isso. E o Brasil ainda não adotou a pena de morte legalmente, oficialmente. Mas a Polícia Militar de São Paulo, seguindo a cabeça do capitão Derrite, se sente autorizada a fazer isso. Mas há muita repercussão, entidades de direitos humanos, entidades que são contra a violência policial, denunciam a ação, isso marca e vai marcar a gestão do capitão Derrite e do capitão Tarcísio de Freitas. E é isso. Um coronel que não quis se identificar disse: se você resolver a questão da violência da Polícia de São Paulo, você acaba com 80% dos problemas que nós temos aqui. Naturalmente, esse capitão foi defenestrado, esse coronel foi defenestrado. Tarcísio e Derrite, capitães que subversivos, porque subvertem a ordem, a hierarquia. São 2 capitães que, graças ao poder político que obtiveram, atacam e derrubam coronéis. Coronéis que buscam a legalidade, buscam respeitar a lei, que querem câmeras nas fardas, até para a defesa do próprio policial, mas os capitães Tarcísio e Derrite derrubam 34 coronéis da Polícia Militar. É isso.
lavando sangue, É. destruindo provas. Há também uma imagem que nós não temos aqui de um policial destruindo a pauladas a própria câmera que usava, porque verdade, certamente sim. denunciava a sua ação ilegal. E aí alegam também que era uma imagem utilizada pelo tráfico. Ora, se fosse imagem utilizada pelo tráfico, ainda assim poderia ser utilizada como prova. Você obteve esse relato também, né? Também, A câmera destruída. conversando com o Everton Carvalho, Chico, mas você estava falando da vítima também, que era cega. Eu conversei com... Rapaz de 20 anos, Davi, né? Também é um outro relato que me chamou muito a atenção, conversando com os familiares, foi de uma pessoa com deficiência que estava na rua conversando, um rapaz que utilizava uma muleta. Inclusive, eu tenho aqui o nome dele, o Leonel Andrade dos Santos. A gente pediu, aí, ó, a gente tem a imagem dele, que foi cedida pela família, inclusive, que conversou comigo e relatou que a polícia chegou trocando tiros, não, né? Atirando, porque ele estava sentado conversando com um amigo que também foi morto, o Jefferson Miranda. Ele tem esposa, 3 filhos pequenos, um de 9 anos, uma de 6, um de 3. E a mulher chegou a ouvir o tiro à distância. Quer dizer, a esposa dele estava ali na região, né? Os dois estavam ali na mesma região, só que ela não estava tão próxima. Ela chegou a ouvir os tiros e aí ela foi correndo. Quando chegou, enfim, já não tinha mais o que ser feito. E aí o que alegam? Que foi uma troca de tiros. Mas ela diz que ele não conseguia nem sequer segurar a muleta direito. Como é que ele ia trocar tiros com a polícia? Foi o que ela perguntou para mim. E agora ela está, enfim, entrando na justiça para ter algum tipo de... A vida, a civilização é resultado direto, né, de quando você dá poderes excessivos a capitães, dá poderes políticos, a sociedade dá e colhe isso. Mas o resultado ainda vai aparecer, não é só isso, não vai acontecer mais coisas, de um lado e de outro, infelizmente. E as ações continuam. Hoje tive relatos de moradores da Vila Siri, Vila dos Criadores, em Cubatão, em Santos, Morro de São Bento também, em São Vicente. Então, a coisa continua e os relatos dos moradores são de muito, muito medo, Chico. É o que eles mais falam.